Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Agora vamos abrir a Bíblia para estudar a palavra. Já cantamos, já louvamos, já engrandecemos, já servimos, já abençoamos o telão, já abençoamos a televisão. Agora, o pão. A Bíblia diz que nem só de pão físico, nem só do trigo vive o homem, mas ele diz, mas de toda a palavra. Então, a força de um cristão é o conhecimento e a revelação da palavra. Paulo disse, olha, eu não vos tratei com sabedoria humana, eu vos revelei a palavra predestinada de sabedoria. E é isso que nós vamos fazer agora. Estamos aquietados, tranquilos, sossegados, em paz, para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então disse assim o apóstolo São Paulo em Romanos 4:3: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso, por ter crido em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Que o Espírito de Deus agora, porque não é a voz do Miguel Ângelo, tem que ser o Espírito Santo, usando a palavra, que vai penetrar o seu coração. E você, quem sabe, não esperaria algo tão importante e sobrenatural daquilo que Deus vai fazer agora. Quem sabe o mundo, a guerra do dia a dia, até tenha endurecido algum coração. Sabe o que esta palavra faz? É um martelo. Esmiuça, 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 até que a pedra vira pó. Vamos orar ao Senhor, vamos ouvir o que o Espírito, Sérgio, que o Espírito tem a dizer à igreja. Oremos. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está aqui ataviada de branco, não tem rugas, não tem manchas, não tem defeitos. Todos nós chegamos à tua obra atraídos pelo próprio Deus. Só podemos estar aqui por causa do Senhor Jesus Cristo, por mais ninguém. Ele nos atraiu, Ele nos trouxe, Ele nos arrastou, porque ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. E a tua palavra diz que quando tu trazes, tu não jogas fora. Pelo contrário, tu cuidas, tu salvas, perdoas, tiras o tom de carmesim vermelho do pecado, o teu sangue lava, e a vida fica como a lã branca, como a neve, justificados e lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, Senhor, fala agora. Tu sabes que eu não posso fazer isto, não tenho capacidade. Eu não consigo convencer ninguém nesta terra a respeito das coisas espirituais, mas tu podes. Tu podes inclinar, e só tu podes, o coração do rei, assim como tu fazes com as águas que correm de norte para sul, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, povo de Deus, família de Deus, aqueles que em amor foram predestinados, segundo a presciência de Deus, a prognoses, a determinação de Deus antes dos tempos eternos. Você é selo do meu apostolado, você é uma carta escrita por Deus, você é gerado pelo altar, você é meu filho na fé. Meus amados, Paulo escreve à igreja de Roma e diz que Abraão creu. Abraão creu. E por causa de Abraão ter crido, ter acreditado, a Bíblia diz que isto lhe foi imputado. A justiça de Deus é imputada, chamam-se as leis de imputação. Diz que o Senhor, porque ele creu,
imputou justiça, ou seja, Abraão se tornou um homem justo, porque ele creu. Então, esta justiça começa a ser manifestada na vida de Abraão. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis 15:6. Ele creu. Então Paulo está se referindo ao livro de Gênesis. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão é o exemplo da fé para o senhor, que é o chefe de família, para mim, para a senhora, para a amada família aqui. O exemplo de Abraão é o exemplo da fé. Você sabe que Abraão tinha uma profunda convicção em Deus. Eu quero que esta manhã o seu coração se disponha, se abra, se rasgue, não a sua roupa, o coração, para que você ouça o que o Espírito vai lhe revelar, para que você seja uma pessoa de profunda convicção nas questões da fé com Deus, como Abraão foi. Gênesis 15, 4 a 6, ele disse, e isto lhe respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro? Abraão tinha dito, mas eu não tenho um herdeiro, eu não tenho filhos. Como é que o Senhor diz que eu vou ser o pai de muitas nações? E ele disse, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ismael não é o teu herdeiro. O filho que você teve com a sua empregada não é o teu herdeiro, mas vai ser gerado de ti. Diz o versículo adiante, então conduziu até fora e lhe disse, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Cada um de nós é uma dessas estrelas, que ele não pôde contar. E disse que por causa disto ele creu. Ele acreditou no que Deus estava lhe dizendo, e disse que isto trouxe justiça à vida dele. Então Abraão teve uma extraordinária e inabalável crença. Ele tinha uma inabalável fé em Deus. Ele acreditava nas promessas, ele acreditava no poder de Deus. Amados, deixa eu lhe explicar. O inimigo faz tudo para você não acreditar em nada. O inimigo lança dardos para você duvidar, para você enfraquecer, para você retroceder. Mas nós estamos aqui numa batalha. Estamos aprendendo com um homem de fé que experiencia a fé em Jesus há mais de 42 anos. Então Paulo, com esta questão de ter repetido a palavra lá de Gênesis, ele agora vai demonstrar à igreja o que aconteceu com este homem que creu, que Deus havia lhe prometido ser o pai de muitas nações. Ele estava ali na luta, Deus disse, olha, vê se consegues contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E depois que Deus prometeu, ele disse, oh, eu creio, eu recebo para a minha vida. Então Paulo relatou isto em Romanos. Deixa eu lhe dizer, este estudo desta manhã é a palavra, ou transmitirei a palavra, que é a base da minha vida, nas minhas intimidades com Deus. Nas minhas tertúlias com Deus, eu tenho uma Bíblia marcada nesta passagem, e praticamente todos os dias eu repito esta passagem, porque ela é fundamental para um chefe de família, para um pai, para uma mãe, para um empresário, para um empreendedor, para um jovem, para um ancião. Então vamos ver qual foi o relato que trouxe a imputação da justiça a Abraão. Paulo diz assim em Romanos 4, Abraão, esperando contra a esperança. Esta palavra é forte. Deus disse aos 75 anos, Abraão, você vai ter um filho. Desse filho ele vai ter filhos, e você terá uma descendência que serão como as estrelas. 75 anos. Naturalmente, vis-a-vis o fato da questão física, tanto ele como a esposa, ele já tinha passado pela andropausa, a esposa pela menopausa, já não havia mais questões de filhos entre eles, e Deus disse,
você vai ter um filho. Amado, você sabe que todos os dias o Espírito Santo trabalha assim no nosso coração. Você vai comprar a sua casa, sua família vai ser restaurada, há um casamento lhe esperando, você vai ser feliz sim, você vai conseguir ultrapassar essa barreira, Deus vai realizar. Todos os dias nós temos estes insights de Deus, e nós temos que fazer como Abraão em primeiro lugar, às vezes esperar contra a esperança, porque Abraão dizia: bem, mas como eu posso ter um filho com 75 anos? Eu não faço reposição de testosterona, eu não tomo injeção de deposteron, eu não tenho multivitaminas, eu não... Gente, a realidade é a realidade, contra situações, contra a realidade, ninguém pode ir contra, não sei o quê. Mas ele disse que ele esperava contra a esperança. Ele dizia: é verdade, eu já sou velha, minha esposa é velha, mas Deus falou. E é isso que eu quero trazer do início aos irmãos na fé, é que se Deus falou, meu amado, há de chegar o momento dele cumprir a promessa. Não desista, porque a tendência do ser humano é dizer: ah, mas eu já esperei 1 ano e nada aconteceu, eu já fiz 2 provas e não passei, eu já tentei um casamento, 2, 3 e não deu certo, eu já quebrei uma empresa, eu já tentei lutar contra o cigarro e a bebida e a droga, mas isso me domina. Diz que ele esperava contra a esperança. Isso é muito dramático, porque o que é esperar contra a esperança? É você ver com os olhos humanos uma situação. À luz dos olhos humanos você diz: mas isso é impossível, cara. E aí começa uma arma filosófica chamada lógica, na filosofia do ser humano. Não, a estatística diz o quê? Vamos entrar aqui no Google, mas só depois do culto, ninguém liga o telefone agora. Então, o que o Google diz de um homem que passou a andropausa e uma mulher na melhor? Diz: não pode ter filhos. Está aqui, está aqui, está aqui, o que você quer fazer? Está aqui, está escrito no Google. Mas havia lá um segredo no coração deste homem. Diz que ele, esperando contra a esperança, vamos dizer alto, tá bem? Esperando contra a esperança, está aqui a chave. Está aqui a chave. Ele não jogou pro ar a vida. Desculpa a expressão do que eu vou usar agora, não saia da igreja. Ele não chutou o pau da barraca. Ele não atirou a toalha no canto do ringue e disse: agora Deus dizendo que vai multiplicar a minha renda se eu for dizimista. Isso é coisa de quem? Não é coisa de nada. Imagina lá, se eu for um dizimista, eu tenho garantias de quê? Aí o diabo já está trabalhando. O diabo, desde o início do livro de Gênesis, fala do Éden. Tudo que Deus disse a Eva e a Adão, o diabo foi e contradisse. Deus disse o quê? Não, Deus disse que eu posso comer todos os frutos, mas desta árvore aqui não. Esta árvore aqui não pode. Porque se eu comer dessa árvore, o Senhor disse que eu morro. Que Deus fala agora que você morre o quê, pá? Imagina, Deus vai querer a morte de um filho dele? Come, mete bronca, chuta o pau da barraca, vai em frente, peca mesmo. Agrida a tua mulher, o teu marido, os teus filhos, maltrata todo mundo, duvida de Deus. Afinal de contas, Deus é amor. Ele disse isso? Não, ele creu. Senhoras e senhores, se você crê, diz a Bíblia Sagrada, se eu crer, nós veremos a glória de Deus. Então diz que ele creu, Deus disse que eu ia ser pai, então, de muitas nações. Então Deus disse: vai ser tua descendência. Diz que ele creu. Agora tem aqui uns segredos que eu preciso lhe passar. Diz que sem enfraquecer na fé. São os meus segredos de vida. Sem enfraquecer na fé. Quer dizer que a fé é poderosa. A fé é um dom. A fé não enfraquece, não implode, não diminui, não enfraquece, não fica raquítica. Mas a confiança fica raquítica.
Paulo disse aos Hebreus: a vossa confiança tem grande galardão. Então diz que ele não deixou de confiar. Ele olhava e dizia: olha, humanamente, à luz das estatísticas, segundo o Google, segundo não sei o que da ordem médica dos Estados Unidos, isso aqui não tem jeito. Mas Deus disse, e eu vou ficar do lado de Deus. Aleluia! Esse é o segredo. Eu vou ficar do lado de Deus. Diga, eu também. Então ele diz, sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido. Veja que a promessa chegou aos 75 anos, e antes dos 100 anos ele não era pai. Sendo já de 100 anos, de idade avançada também de Sara, outra chave, ele não, mas diga alto, diga isto com força, me ajuda, vai lá, ele não, por incredulidade na promessa de Deus. Então o inimigo trabalha assim, você vai acreditar num livro de papel? Você vai acreditar porque um pastor está te falando? Você não vê que isso é um complô que eles têm na igreja, de pregar a palavra? Você vai acreditar? Você que é uma pessoa tão inteligente, cheia de lógica, você vai entender, você vai botar a sua vida em cima de um papel? Diabo sujo, pata rachada. Se não fosse este papel aqui, esta palavra, amado, se não fosse esta palavra, amado, você não seria quem você é, nem eu seria quem eu sou. Essa palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é cortante, esta palavra penetra o coração, separa a alma do espírito, juntas e medulas, e discerne até as intenções do coração. Diga glória a Deus. Glorifica forte, amado, glorifica forte. Disse que ele não duvidou. Então vamos dizer assim, eu não vou duvidar. Eu não sou incrédulo. Eu creio na promessa. Então diz que ele, pela fé, mesmo olhando e dizendo, já estou cheio de rugas, meu Deus, como é que vai ser minha vida? A barriga já está grande, a minha esposa, coitadinha, só quer ver novela, meu Deus. Mas ele disse que começou-se a fortalecer. Ele acordava e dizia, glória a Deus. Ele ia comprar pão na padaria e dizia, glória a Deus. Ele, quando se encontrava com os amigos diziam, coroa, você fica pensando, vai ser um filho, meu irmão? Já passou. Pensa agora em outra coisa. Vai na beira da praia da Barra e bebe água de coco. Ele disse, não, glória a Deus, eu vou ser pai. Glória a Deus. Você pode não acreditar, eu acredito. Você pode não ficar do lado de Deus, eu estou do lado. Isto é fé. E disse, ele se fortaleceu, ele dava glória a Deus. Versículo 21, ele disse, estando plenamente convicto. Então, sabe, a grande herança que eu quero deixar para esta terra é que as pessoas sejam plenamente convictas do que Deus diz. Plenamente convicto é não deixar brecha para dúvida. Sim, apóstolo, espera aí um momento, o senhor não está aqui nos meus sapatos? Perdi o meu emprego. E agora? Você quer acreditar na palavra? Quando uma porta se fecha, Deus tem uma porta muito maior. Você acredita? Sim, mas eu estou passando uma crise. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Mas pastor, eu já tive o confronto, eu perdi várias oportunidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Amado, esteja plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Eu quero, nestes 22 dias que temos ainda de 2017, você sabe que todos os dias eu estou plenamente convicto. Eu não deixo brechas.
Eu estou esperando coisas extraordinárias para a minha vida, para a família, para o ministério. E ainda que os meus olhos estejam dizendo, sim, barbaridade, tchê, mas como vai ser possível? Só que nós aprendemos um fato muito interessante. Nós não podemos andar pelo que vemos. Nós temos que andar por fé. Pastor, mas então, o fato dele ter quase 100 anos, esse homem não fraquejou? Não. Ele era forte assim na fé? Sim. Por quê? Porque ele tinha uma profunda convicção. Isto que está aqui chamado a Bíblia, o livro por excelência, a palavra sagrada, isto não é uma palavra de papel, isto é palavra de Deus. E quando Deus promete um fato, amado, Ele simplesmente, como Deus, cria, ele move, ele cria as situações. O bispo Marlos disse aqui uma vez no altar, Deus dá sempre o seu jeito. Deus dá sempre o seu jeito. Ele cria as situações. Ele cria as situações. Então, o que é a fé, apóstolo? Antes de eu entrar na questão da fé, eu queria que o senhor escrevesse, a senhora, por gentileza, o eleito de Deus, Provérbios 24, 8 a 10, tem uma palavra muito interessante. Diz, ao que cuida de fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Então quer dizer que há pessoas que são mestres de intrigas, que são pessoas usadas pelo maligno para te desmotivar. São os mestres de intriga. Não é um intriguista, um intrigueiro, um fofoqueiro, não. Ele é mestre. Mestre de intrigas. Que faz uma... Então, vocês se recordam, eu tenho contado aqui. Quando nós começamos lá na Piedade, quando estamos no cinema, vamos comprar um terreno para construir uma catedral. Você não sabe quantos mestres de intrigas chegaram e disseram, cai fora. Ariane, me diziam, só sabes o preço de um saco de cimento? Sabes quanto custa uma vara de ferro? Tens uma ideia do que é construir esse? Porque tínhamos uma como se chama aquilo que você faz, Serginho? Um projeto, uma maquete. E muita gente passava na maquete, lá na entrada do cinema, e dizia, ih, sonhador. Portuguesinho sonhador. Imagina lá, português vai fazer alguma coisa. Isso é um sonhador. Esse cara fica falando um monte de coisa agarrado num livro, acha que Deus algum dia vai confirmar. Essa gente que era mestre de intrigas, está todo mundo na fossa, no fundo do poço. Eu estou aqui vencedor, amado. Não deixe que nenhum mestre de intrigas te afaste do caminho. Não deixe. Você vai ouvir muita gente, mestre de intriga, vai dizer, fé, amado, o que é esse negócio de fé? A palavra de Deus é loucura, a mensagem para os que se perdem. Para nós é o poder de Deus. Então, o que é a fé? Porque muitos mestres de intriga chegam à tua vida e à minha. Às vezes até uma pessoa de família, um amigo do lado e tal. Mestre de intriga, o intrigueiro, o intriguista, o fofoqueiro começa, perdendo o seu tempo, tia. Procurar uma senhora que faz aí uma carta de tarô, aquilo é batata. Ela abre aquilo e diz, eis que vejo um casamento, eis que vê, você vai viajar. Ora, pô, todos os dias, você que mora a 20 quilômetros da igreja, você faz viagem. Eis que vai viajar. Pô, nós temos aqui irmãos que vieram 300 quilômetros, todo dia fazem viagem. Não, mas tem uma senhora que faz um mapa astral. E eu conheço uma, pega uma xícara de café expresso, faz uma borra. E ela olha e diz, epa, Deus falou na borra. Você acha que Deus fala na borra de café? Deus fala numa carta de cigana, Deus lê a mão. Deus fala por isto, meu amado, a palavra de Deus. Aqui está Deus falando a você esta manhã.
Está Deus falando esta manhã? E ele disse: olha, o mestre de intrigas quer te fazer mal. Sabe quantas vezes nós terminamos um culto, pessoas às vezes são honestas e vêm falar comigo: apóstolo, eu saí daqui entusiasmado, onde cheguei lá fora tinha uma irmãzinha, começou a malhar, mestre de intrigas. Então o sábio diz uma coisa muito importante: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Quer dizer que na hora da angústia que nós temos que ser fortes. Que quando tudo está bem é mar de rosas, mas quando vem a adversidade, o problema, a dificuldade, o mestre de intrigas. Olha, esta manhã Deus te usou, Arraiz, glória. Você me mandou essa palavra de madrugada. Porque eu sei que o trabalho feito no altar tem forças do outro lado, não aqui dentro só tem a força do Espírito Santo, mas tem forças que se opõem lá fora, para você dizer: entrou num ouvido e saiu no outro, não vai acontecer nada. Então o que é a fé, meu bom apóstolo? Hebreus 11:1, anota aí na sua apostila, diz que ora a fé é a certeza. Estamos a 22 dias do final do ano, não podemos vacilar. A fé é a certeza. Certeza de quê? De coisas. Pastor, quer dizer que agora, nestes 22 dias, Deus ainda pode fazer? Por que Ele não fez no início do ano? Por que a Sara não engravidou logo? Amado, Deus tem um tempo e um modo. Deus tem um tempo. Você sabe quantas coisas fogem ao controle de Deus? Nada. Você sabe uma coisa que Deus seja demasiadamente maravilhosa para Deus não fazer? Então diz que, agora leia comigo, mas com entusiasmo, tá? Eu quero que você tenha entusiasmo. Você sabe o que quer dizer entusiasmo? Enteos, Deus dentro. Os gregos não iam para a guerra sem gritarem: entusiasmado, eu tenho Deus dentro de mim. Quem não tem, perde. Quem tem, ganha. Então vamos lá, todo mundo como formigão, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo ainda, pode ser que eu não esteja vendo, mas a fé não é cega. Faith is not blind. A fé não é cega. A fé não é eu dar um salto no escuro e aí vou por aí abaixo. Despacito. Não, a fé não é isso. Diga: fé é certeza. Olha, para Deus curar essa tua enfermidade, você tem que ter fé. Mas é uma certeza que traz o quê? Uma convicção. Não é apenas uma esperança, porque ele estava esperando contra a esperança. Se você diz: mas eu tenho muita esperança, é uma coisa. Se você disser: a minha fé, é outra história. Convicção de fatos que se não vê. Convicção de fatos irrefutáveis que se convencem. Você sabe quando um juiz tem que sentenciar alguém? O juiz tem que ser convencido daquele fato. Por isso tem um advogado de defesa, um advogado de acusação. E cada um vai fazer uma parte, e o seu juiz só julga e sentencia quando ele estiver convicto de que aquela pessoa é culpada ou é inocente. Aí ele julga e sentencia. Porque o juiz diz assim: olha, os fatos são aqui, são irrefutáveis, está dizendo isto, aquilo, ele operou com dolo, ele quis, ele sabia do risco, ele sabia das consequências, ele sabia que se atirasse com arma podia matar, ele aceitou, fez, assumiu o risco, sabia das consequências e fez. Pois, são provas irrefutáveis, eu te condeno. A convicção são provas irrefutáveis. Então, olha o que diz lá em Hebreus 11, 2 e 3. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Amados, por isso a fé é tão importante para nós, maridos, esposas, famílias.
A fé é tão importante, porque 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3 diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando as nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então fé não pode ser um salto no escuro e aí venham por aí abaixo. Não é cego. Ah, eu creio, tá, mas não sei se eu creio. Epa, creio. Isso, fé não é cega. Como é que nós chegamos aqui, amados? Você não tem ideia do que foi para se construir esta cidade aqui. Uma pedra gigante, uma montanha que vinha lá de cima até que o meio rebenta e quebra, explode. Havia dias que nós dizíamos: vamos entregar esse terreno, vamos todo mundo fugir daqui. E você não imagina, eu, o bispo Zé Carlos, o bispo Mussan, levamos arma na cabeça, houve assalto, levaram dinheiro. Puxa, mas passamos, foi as passas do Algarve, como dizia a minha mãezinha. Mas está aqui o resultado. Aqui ninguém enfraquece na fé. Aqui ninguém duvida. Está proibido de duvidar, meu irmão. Proibido de duvidar. Aqui não há dúvida. Dúvida é do maligno. Fé diz que aquilo que não era visível apareceu. Você quer viver o evangelho? Você quer ser um crente verdadeiro? Você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus? Olha, a fé não precisa de ver. A fé não é cega. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma classe de convicção. Aqui dentro, alguma coisa me diz: vai acontecer o milagre, vai acontecer, já existe, já tem provisão, o milagre é meu direito, vai acontecer. Se você se dispõe desta forma, meu, sem duvidar. Miguel, mas às vezes você fica agitado. É verdade, mas eu não enfraqueço na fé. Senão eu não poderia ser o seu pastor. Tito 1, 2 e 3, ele diz isso: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Agora veja: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quer dizer que o que Paulo promovia através das 14 epístolas era uma fé que o espiritista não tem, o budista não tem, o candomblessista não tem, o católico não tem. Tem aquele que nasceu de Deus por causa deste dom maravilhoso, a fé que é dos eleitos. E como é que eu começo a operar e operacionalizar a minha vida? Pelo pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Piedade, a palavra grega é eusébia, quer dizer graça. Na esperança da vida eterna. Que Deus não pode mentir, porque Ele prometeu antes dos tempos eternos. Então, meu amado, você pode ter entrado aqui esta manhã, você pode estar assistindo pela internet, aí dando supapos na mesa, dizendo: poxa, o que é que eu vou fazer da minha vida? Amado, a fé dos eleitos é uma fé da verdade. Deus prometeu, Deus cumpre. Hebreus 11, 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há confiança em Deus, sem fé não há convicção. Pastor, mas como é que eu recebo esta fé? Hebreus 10, 17 diz isso, olha lá. Hebreus 17, a fé vem. Ouça, a fé não vem se eu cantar um corinho. A fé não vem se eu bailar aqui em cima. Não vem. Agora, se eu ouvir uma pregação da palavra de Cristo, palavra de Cristo, esse dom vem à minha vida. Efésios 2,8 ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha lá, isto não vem de vós, a fé não vem de vós, não é humana, não é carnal, não é cega, ela é um dom. Agora você vai dizer dom de Deus bem forte, vamos lá, ela é um dom de Deus. O mestre das intrigas, aquele que faz o mal, ele diz: cai fora. Eu te aconselho, saia da igreja. Você não pode ficar aqui. Você é uma pessoa diferente. Aqui só ficam os cegos. Olha que o mestre de intrigas sabe trabalhar.
Diz que é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Dúvida é do maligno. Quem é o autor da nossa fé é Jesus. Então, amados, nada é difícil para o Senhor, nada é impossível, nada deixará de se cumprir se foi Ele que prometeu. Então, isto é o exemplo que nós temos hoje de Abraão. Pastor, mas como é que foi o início disto com Abraão? Quem era Abraão? Pai na fé. Ele era Abrão, e depois Deus o tornou em Abraão, o pai na fé. Você sabe que ele era um estrangeiro peregrino. Ele vinha lá dos caldeus da Mesopotâmia, e ele ouviu uma voz que lhe disse: saia da parentela aí dos teus pais e vem para uma terra que eu te prometi. E disse que ele partiu. Ele era um peregrino estrangeiro quando ele chegou a Canaã. Assim como nós também somos peregrinos nesta terra. Aqui não é nosso lugar. Um dia, os dias se cumprirão e nós estaremos com o Senhor. Somos estrangeiros numa terra de peregrinação. Estamos aqui de passagem. Assim foi com Deus e Abraão. Deus quis assim. Em Gênesis 12, 1 a 4, ele disse: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua zona de conforto. Sabe, o papai era um espiritista, era um feiticeiro dos caldeus. E Deus disse: não, você tem que se afastar de tudo isso. Você não pode sequer botar o pé onde está o demônio, o diabo, centro de macumba, centro espiritista. Ele disse: não, saia disso. Saia da feitiçaria. Não, mas Deus agora me mandou tocar e cantar um hino dentro da macumba. Saia disso. Ele disse: sai da tua terra, dos caldeus, dos feiticeiros, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é que está essa terra, eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. 75 anos. Já estava aposentado pelo INSS. Já ganhava uma bala de grana, R$860. Diz que a Previdência não tem dinheiro. Milhões de pessoas pagando, como eu paguei quase 40 anos de Previdência e pago até hoje para ganhar R$1.200. Não tem dinheiro. Não existe dinheiro. Não existe dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para pagar a quem fez a história deste país. Quem batalhou aqui duro, noites, trem, marmita, carrega saco de cimento nas costas, sai lá do Nordeste para lutar, não tem dinheiro. Então, como é que eu vou acreditar nos homens? Diz que quando Deus disse: saia, que ele não perguntou: o senhor assina a minha carteira? Dá Bradesco Saúde? Tenho aposentadoria, 13º, horas extras? Ele disse: Deus falou, eu acredito, partiu. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos. Amado, você pensa que é tarde porque você tem cabelos brancos? Pinta. Aliás, não pintamos ontem, estou com o cabelo todo branco. Pinta. O que se podia esperar de um homem de 75 anos? Diz que, versículo 8 de Hebreus: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber de nada. Partiu na fé. Partiu porque Deus disse para partir. Amado, nós temos que estar prontos também para fazer esse tipo de decisão de fé. Deus disse: vai, saia da tua parentela, larga a feitiçaria, larga a macumbaria dos teus pais, da tua família. Vamos lá. Você é um peregrino, vai para a terra, vou te dar uma terra maravilhosa, você vai ser o pai de muitas nações. Abraão disse: não hesitarei, não duvidarei, não ficarei dizendo com muitos: eu vou orar primeiro, Senhor.
Às vezes eu falo com os irmãos: amado, Deus disse para o senhor fazer assim, assim. Eu vou orar primeiro. Ué, mas Deus já está dizendo ao profeta. Você vai orar, isso é uma grande mentira, que a pessoa não ora nada. É porque não quer fazer a vontade de Deus. Eu vou orar primeiro, vou ver o que o Espírito me fala. Aleluia. Despacito. Eu vou aprender isso para cantar aqui depois. Não sei ainda, mas em algum momento eu aprendo. Diz que ele obedeceu, ele partiu, ele acreditou, ele confiou que Deus guiaria ele, a sua família, para um território desconhecido. Ele não questionou, não hesitou, partiu por fé, porque ele tinha uma profunda fé em Deus. Você sabe que isso tem uma história lindíssima de Abraão. Nosso bispo nacional já falou desse assunto. Ele era um estrangeiro peregrino, mas ele creu em Deus. Ele creu que um dia teria descendentes que serviriam como famílias benditas da terra. Então Deus fez um monte de promessas para ele. Eu vou te dar a ti uma descendência maravilhosa. Então nós vimos que Abraão peregrinou porque ele aguardava uma pátria. Se o Espírito fala durante uma mensagem, você tem coragem de fazer, pegar uma mulher com os empregados, com as coisas que ele tinha. Ele chegou um dia de madrugada e disse: Sara, acorda aí. Deus me disse que nós vamos para uma terra maravilhosa. E Sara disse: aonde? Aonde? Eu não sei. Quer dizer que nós vamos abandonar a nossa casa, a nossa zona de conforto, para ir para um lugar que você não sabe, Abraão. Você tem que fazer reposição hormonal, Abraão. O teu cérebro está entrando em colapso. Deus falou, Sara, vamos embora. Você sabe, Deus fala aqui na igreja todos os dias de dízimo. E tem muita gente que me ataca. Eu não gosto que o senhor fale de dízimo. Dízimo não é dízimo. Deus disse, mas se enganou. Oração, aí lá vem ele com oração, todo dia oração. Intercessão, não, intercessão, já não consigo ouvir ele falar de intercessão. Culto do Natal, meu Deus, mais um culto. Réveillon com Jesus, aleluia. Amado, você não percebe que Deus está te orientando? E outra coisa, você não está aqui às cegas. Você agora tem um dom que Abraão não tinha. O dom da fé veio após a ressurreição de Jesus. Então, diz que ele obedeceu, ele disse: saia da tua terra. Ele mandou: Sara, pega o baú, junta a tua roupa, bota aquele vestido ali da Carmen Marinque Veiga, junta aquele também, bota tudo, esse vestido de festa. Chamou os empregados assim: prepara os cavalos e os burros, nós vamos para o lugar. O empregado dele falou: para onde, chefe? Deus mandou. Você tem coragem de acreditar em Deus assim? Amados, faltam 22 dias, Deus quer fazer coisas extraordinárias. Quer mexer com fundamentos da família. Então, Abraão foi provado, foi testado durante a sua peregrinação, mas ele não desistiu. No meio de provas, de dificuldades, não desistiu. Ouça, o mestre de intrigas vai te ajudar a desistir, se você der ouvidos. Diz que Abraão não desistiu. Nós tivemos um congresso aqui que a bispa lançou a palavra: não desista. Por que não desistir? Pastor, mas eu ainda tenho 5 anos de faculdade pela frente. O tempo passa, doutor. De qualquer jeito o tempo passa. Fazendo a faculdade ou não fazendo, o tempo vai passar. Então, nós vamos tirar lições fortes da vida de Abraão, porque Romanos 4,16 diz: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, incluindo nós, não somente ao que está no regime da lei, mas ao que é da fé que teve Abraão, nós. A lei não teve o que teve Abraão. Romanos 4,13 disse: não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro, mas mediante a justiça e a fé.
Gálatas 3:8 disse: ora, toda a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Versículo número 9: de modo que os da fé digam amém, são abençoados com o crente Abraão. São abençoados. Amado, Deus preparou para Abraão, era um filho. Para você pode ser o teu casamento, a tua casa própria, um negócio, um empreendimento, o fim de um hábito, uma nova atitude de vida, uma posição nova, uma ação nova. Deus tem preparado, porque você já é um abençoado. E esse evangelho é para ser obedecido pela fé. Romanos 10:16 diz assim: mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem é que acreditou na nossa pregação? Versículo 17: a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Você sabe que a maioria dos crentes não acredita no evangelho. Não acredita. E aí vão se perdendo anos de vida. Aí a família entra em escaramuça, aí briga em casa, e nunca a fé é operosa. A fé tem que ser operosa, tem que trabalhar, tem que ser vista. Então, confiar em Deus faz a diferença. É viver uma vida abençoada, é viver uma vida de vitória. Tiago 2:20 diz isso: queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Então, toda vez que você age, a fé se manifesta, se consuma e o milagre chega à vida. Olha, o médico pode ter dito que esse caso é gravíssimo. Pode ser que entre nós haja alguém que tenha passado por uma cirurgia e a cirurgia saiu mal, deu erro, e você se sente mal, tem uma doença recidiva, vai e volta, vai e volta. Amado, ouça uma coisa: você é um abençoado com o crente Abraão, a fé vai se consumar na sua vida. Por isso é que João 8:39 diz isso, olha só. Então ele respondeu: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão creu, acreditou no que saiu da boca de Deus. Irmão, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele tinha uma fé viva. Nós temos que crer nesta igreja, marido, esposa, filhos, pais. Amado, Deus pode fazer o impossível na tua vida. Nada é demasiadamente maravilhoso para Deus. Nós temos que crer na promessa sem hesitar, obedecer sem duvidar, acreditar na direção de Deus, na herança da vida eterna, viver por fé, numa fé viva. Porque quando Deus disse a Abraão: saia, ele obedeceu. E depois Deus conduziu a vida dele. Quando ele chegou a velho, já com seu filho Isaque, os empregados disseram: o nosso patrão é rico, tem tudo. Tem tudo, porque quando ele precisou de acreditar, ele não duvidou. Romanos 4:17 diz que o Pai de muitas nações se constituiu, perante o qual não quero crer, o Deus que vivifica os mortos. Agora tem uma frase aqui, dê-me só mais 4, 5 minutos, por favor. Ele chama à existência as coisas que não existem. Levante uma das suas mãos, estamos a 5 minutos do final. Diga: Senhor Jesus, eu creio, eu chamo à existência as coisas que não existem. Eu chamo à existência o milagre, o prodígio, o sinal, a maravilha, esse sonho que tu colocaste em meu coração e em minha mente. Senhor, eu chamo agora à existência. Eu creio sem duvidar. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor. Amado, está chegando 2018. O salmista no Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, Senhora, o teu espírito tem que ser inabalável, porque você vai ver um mestre de intrigas tentando alguém da tua família, um vizinho, um colega de trabalho, instigando você a não acreditar, instigando você a não obedecer, instigando você a não partir para fazer o que Deus determina. Bata com o telefone, diga não, diga: eu estou no meu foco em Jesus, eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé.
Não há tempo a perder, não há tempo a perder. Deus disse: sai, ele saiu, obedeceu. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Versículo 57, graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Diga: eu tenho a vitória. Diga: eu creio na vitória. Ninguém me rouba a minha vitória. Eu sou vitorioso, eu sou mais que vencedor. Diga isso: Ele nos dá a vitória. Então, 3 minutos para concluirmos. In conclusion, é assim que Deus opera. Ele só opera pela fé. Ele só opera pelas manifestações da fé. Então a fé traz o sobrenatural. Amado, eu vou lhe dizer agora algumas palavras proféticas. Confie em Deus para algo maior na tua vida. Ouça o que o profeta diz: o teu cálice vai transbordar. Ninguém aqui andará em círculos. Não haverá mais derrotas na tua família. Acabou o fracasso que gerou fracasso. Agora é a vitória que gera vitória. E se há alguém entre nós com problemas na sua linhagem familiar, há 2, 3 ou 4 gerações, na tua linhagem familiar havia alcoolismo, droga, pobreza, depressão, baixa autoestima, doenças consumptivas, guerra de família, sangue, brigas, destruição. Você hoje vai mudar a história da tua vida e da tua família. Está quebrada toda maldição familiar. Deus tem coisas melhores para a tua vida. Hoje é um dia novo. Tu és mais que vencedor. Nós vamos ter para emprestar e não tomar emprestado. Nenhuma arma forjada vai prosperar. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está neste mundo. Receba agora fogo do Espírito. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para ver grandes sonhos. Vamos ampliar a nossa visão. Fogo, fogo, Deus. Fogo do Espírito no teu coração. Fogo do Espírito na tua mente. Fogo, fogo de Deus. Aleluia. Amados, 1 minuto mais, 1 minuto só. Eu quero que o teu coração agora pegue fogo, amado. Acaba aí com essa oração silenciosa aí, ortodoxa. Deus não é surdo, é verdade, Deus não é surdo, mas Deus espera até palmas na tua vida. Então nós vamos agora 1 minuto. Eu quero ver o teu coração pegar fogo. Eu quero ver o fogo do Espírito na tua alma. Eu quero ver o teu Espírito dizendo: eu engrandeço a Deus. Vamos lá, igreja, vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. O diabo não pode prevalecer. Armas forjadas não. Tu terás para emprestar, tu não tomarás emprestado. Receba agora o teu corpo novo, novo, sonhos novos, sonhos novos. Aleluia. Eu quero ver o teu coração pegar fogo. Eu quero ver o teu espírito aí com fogo, com brasas do altar. Fogo de Deus. Fogo nos ossos. Eu quero ver aqui homens com fogo nos ossos, amado. Oh, vais ter para emprestar, amado. Tu nunca mais tomarás emprestado. Chegou o fim da maldição da tua família. 2, 3, 4 gerações pagaram um preço caro. Tu estás mudando a história da tua árvore genealógica, amado. Eu quero ver fogo, meu Deus. Eu quero ver fogo. Eu quero ver corações incendiados esta manhã.
Eu quero ver fé nesta igreja. Eu quero ver fé nesta igreja. Eu quero ver o poder de Deus agindo. Não me importa o que o mundo diz. Eu não me ligo ao mundo. Eu não me conformo com este século. Eu creio na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu creio no fogo do Espírito. 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 Sobe esse som, sobe esse som. Eu creio no fogo. Eu creio, 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 eu creio. Aleluia. Senhor, põe fogo no coração deste povo, Pai. Este povo tem um chamado para reinar em vida. Este povo tem um chamado para governar. O inimigo tem apreendido muita gente, amarrado muita gente, que nem confissão tem, Pai. Mas nós temos uma trombeta com um sonido claro. Senhor, mais um minuto, por favor, Pai. Eu quero incendiar o coração de cada um esta manhã. Eu quero ver fogo na tua palavra. Eu quero ver fogo no teu coração. Eu quero ver fogo no teu espírito. Eu quero ver fogo na tua confissão. Eu creio, Pai. Eu creio em coisas melhores e maiores. Eu alargo agora a minha visão e o meu pensamento. Eu alargo a minha tenda, Senhor. Eu estico as minhas cordas. Eu estico as minhas cordas. Eu finco as minhas estacas. Eu finco as minhas estacas. A corda está esticada. A tenda está alargada. É poder ou não é poder? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Desiste da mediocridade, desiste do medo hoje. Desiste de baixa autoestima, desiste disto tudo. Vamos caminhar agora pela fé, amado. Deus vai te conduzir até a terra prometida. E não é para daqui a 1 ano, 2, 3, é hoje. Este é o dia que Deus preparou para nós. Aleluia. Eu sinto o fogo de Deus nos meus ossos, amado. Eu sinto o fogo de Deus nos meus ossos. Aleluia. Eu sinto o fogo de Deus, Pai. Amplia a tua visão, amado. É muito pouco que tu conquistaste até agora. Aleluia. Tu tens uma fé viva. Tens uma fé viva. Tu tens uma fé viva. Olha, o mestre de intrigas manda-te ficar calado, hein? Essa vozinha aí. Cuidado quando acabar o culto e você chegar lá fora e o mestre de intrigas vai te dizer: nada disso. Não acredita, não acredita. Saia da igreja, aqui não é teu lugar. Eu chamo a existência as coisas que não existem.
A fé nesta igreja. Eu vou perguntar uma vez mais. A fé nesta igreja. A terceira e última. A fé nesta igreja. Está feita a obra. Está feita a obra. Aleluia. Aleluia, um espírito inabalável, coração renovado. Olha, nós temos que terminar o culto. O Espírito está aí se movendo. O Senhor está me dizendo: fogo no coração deste povo. Acenda aí o fogo, amado. Não saia daqui com o coração frio, gelado. Acenda aí o fogo do teu coração, amado. Glória a Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Olha aí, você que está rindo e não está acreditando em nada, como Sara, quando o anjo lhe disse: você vai ser mãe, ela riu. Mas depois de um ano, nasceu Isaac. Isaac quer dizer o filho do riso. Quem sabe o Senhor preparou algo tão grande que você está apenas rindo e dizendo: isso é para o meu vizinho aqui. É com você que Deus está falando, senhora. É com você, homem. Ria, ria, depois vai ver o que o anjo faz com você. Ele vai te dar um Isaac. Aquela bênção que você sonhou, lembra? Tantos anos. Está aí. Está aí para você. Está na tua mão, amado. Está na tua mão. Está na tua mão. Senhor, eu creio num final de ano glorioso. Fogo, Bispo Rosa, fogo. Fogo, fogo no coração. Carol, fogo. Fogo, Lopes, fogo no coração. O mundo lá fora está desabando. A igreja está sendo levantada. Aleluia. A bispa vai dar a bênção final, mas nós vamos depois cantar esse corinho pela fé. Aleluia. Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Pai amado, Pai santo, a nossa fé está depositada em Ti, Senhor. Nós sabemos que grandes coisas Tu irás fazer a partir desta manhã na vida da Tua igreja, Senhor. Nós saímos daqui, Senhor, certos de que Tu darás ordens aos Teus anjos, que nos protegerão, nossos lares, nossas famílias, os nossos locais de trabalho. E nós estamos preparados, Senhor, para receber o Teu favor abundante nas nossas vidas, ainda em 2017. Saia daqui sabendo que esta fé move montanhas. Em nome de Jesus, graça e paz.